supermercados, a via de acesso ao preço baixo. No programa de hoje, o Gustavo Villa irá falar para nós como que foi a formação aqui de Itaquaraçu de Minas. E também falará para a gente como é que ele está sentindo de estar aqui aonde a sua bisavó nasceu, em Itaquaraçu de Minas. Gustavo, muito obrigado por você estar participando novamente do programa Prosa e Cultura e estar contando para a gente um pouco sobre a história de Itaquaraçu de Minas e também da sua família. Jânio, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso, né, na Fazenda dos Homens, aqui em Itaquaraçu, um lugar que a gente vai mostrar daqui a pouco. E vou falar aqui um pouco da história da formação de Itaquaraçu, da formação dessas fazendas da região. E é isso que a gente vai falar um pouco aí. Gustavo, conta pra gente como é que iniciou a formação de Itaquaraçu de Minas. Então, Itaquaraçu tem uma história interessante porque ela tá inserida dentro das cidades mineradoras, né, daqui da região de Minas Gerais, mas ela não tem essa característica da mineração. Itaquaraçu, assim como Roças Novas e também Santa Luzia, nasceram em um outro contexto. Elas surgiram assim mais ou menos com o intuito de abastecer essa região mineradora, que era Sabará, Ouro Preto, Itabira, Catas Altas, Barão de Cocais, todas essas regiões aqui no entorno de Itaquaraçu, que tinham uma necessidade de abastecimento, principalmente de alimentos. Então, Roças Novas e Itaquaraçu surgiram de primeiras ocupações nesse sentido, em criar toda uma forma de abastecer essas cidades. Então as primeiras famílias que vieram para Itaquaraçu são famílias que conseguiram a concessão de sesmarias do próprio governo, da capitania, do próprio governo português, né? Elas conseguiram essas sesmarias aqui em Itaquaraçu, na região. Mas ainda a gente não chegou a nenhuma conclusão histórica de fato assim, sobre esse início. O primeiro documento que eu achei que menciona Itaquaraçu é do ano de 1733. Existe um outro documento no Arquivo Público Mineiro que traz uma menção a Itaquaraçu como Itaquaraçu das Roças Novas. Ou seja, existiam essas duas localidades estavam muito conectadas, assim, existia um link entre essas duas comunidades, né, vamos dizer assim, ainda no século XVIII para XIX, em que elas eram vistas como as roças novas que abasteciam a região, sendo que a primeira roça seria a Roça Grande, lá na região de Sabará. Daí vem esse nome então, Roças Novas. Roças Novas com relação à Roça Grande, que seriam as roças antigas, né, que forneciam o alimento também para Vila Rica, para Ouro Preto e para toda aquela região lá, posteriormente. Mas aí de Roça Grande veio Roças Novas, as Roças Novas, e aí Itaquaraçu das Roças Novas. E é interessante também que o tipo de famílias e de pessoas que vieram se estabelecer aqui são pessoas com uma outra intenção, né? Eles vieram para trabalhar a terra, para plantar, para produzir, e é muito diferente da intenção de você estar num lugar apenas explorando um recurso mineral, né? São tipos de visão de mundo diferentes. Mas não dá para ver como esquemas separados. Na verdade era uma coisa só, né? Quem estava aqui estava dando suporte para os mineradores. E até muitas vezes esses fazendeiros que se estabeleceram na região
em momentos específicos, eles tentaram também minerar nas próprias fazendas. Não quer dizer que não houve mineração. Houve. No caso de Santa Luzia tem muito exemplo disso. Até aqui em Taquaraçu também. Mas é que essa região realmente não tem o ouro. Então ficou mais voltada para a agricultura. Ô Gustavo, quais são os nomes dessas famílias que receberam aí as Seis Marias para abastecer aí essa atividade mineradora que existia naquela época aqui na região? Os primeiros que chegaram aqui na região tem várias famílias. Tem, por exemplo, o Francisco Homem del Rei, e ele provavelmente é um irmão ou primo do Francisco Homem del Rei que fundou Belo Horizonte, né? Por isso Curral del Rei, Curral dos del Rei. Lá era uma sesmaria desse português, Francisco Homem del Rei. E ele veio parar aqui, ele teve uma sesmaria concedida aqui em Taquaraçu. E ele era descendente direto de um dos primeiros reis de Portugal, o rei Dom Afonso V. Então a gente teve aqui em Taquaraçu um descendente direto da família real portuguesa, mas é a primeira família real portuguesa que foi deposta posteriormente pela família do Dom Pedro I. Né? Teve ali uma troca de dinastias. Então esse Francisco Homem del Rei, ele teve uma fazenda aqui e é descendente dessa família. Um outro personagem aqui interessante na região era os Ferreira Torres, os Ferreira Fraga, os Chagas, uma família muito importante que tinha vínculos com Diamantina, que era os Bittencourt Sá, que tinham uma relação com o intendente dos diamantes, que era a pessoa que tinha o maior poder no distrito diamantino, que era o intendente Câmara. Ele era parente desse pessoal aqui em Taquaraçu, e inclusive um inconfidente parente deles, o José da Câmara Acioli, esteve aqui, morava aqui na região, tinha parentes aqui. Eu acredito até que ele possa ter se escondido aqui, que ele sumiu, teve uma época que ele sumiu, logo após a Inconfidência. Então, assim, Taquaraçu tem um link com toda essa macro-região da comarca do Rio das Velhas, e existe uma relação das pessoas mais abastadas da capitania de Minas Gerais, e vários deles estavam aqui em Taquaraçu, sendo essas famílias. Várias dessas famílias eram as pessoas mais ricas da capitania de Minas Gerais na época. E aqui onde a gente está hoje, na Fazenda dos Homens, é um lugar especial para mim. Como eu já te disse, a minha bisavó nasceu aqui nessa casa. E essa Fazenda dos Homens está ligada a um sobrenome bem curioso, que é o sobrenome Bacelete. E esse sobrenome chegou aqui na região através de um português chamado Manuel Francisco Pereira Bacelete. Posteriormente, o Manuel conseguiu uma patente em Sabará e se mudou para Roças Novas. Ele se mudou, na verdade, Roças Novas estava em formação, e ele é considerado um dos formadores de Roças Novas. Ele é considerado um dos primeiros colonizadores, e há indícios de que, inclusive, ele ajudou bastante na construção da matriz de Roças Novas, na futura matriz de Roças Novas. Então aqui foi colonizado primeiro aqui e depois fundado Roças Novas. Bom, é provável que o Manuel ele enriqueceu na região de Roças Novas porque ele tinha uma lavra de mineração na região ali de Caeté, e posteriormente o seu neto, o tenente-coronel João Urias Pereira Bacelete, veio aqui para essa região e fundou essa fazenda. Na verdade, eles tiveram várias fazendas que se conectavam entre Taquaraçu e Roças Novas. Não era só essas duas fazendas, eles tinham muita terra aqui na região. Ô Gustavo, conta pra gente um pouco mais detalhado, como que foi a participação dos Baceletes nessa Revolução Liberal de 1842? Tá. É interessante que os Bacelete,
eles aparecem nas atas da Câmara, tanto de Sabará como de Caeté, como cidadãos. Eles participavam ativamente das reuniões das câmaras desses lugares. Então eles tinham uma atuação política muito forte na região, né? Eles tinham cargos militares. Na verdade fala cargo militar, mas não é que eles eram do exército, né? Eles eram da Guarda Nacional, que eram milícias que existiam entre os grandes fazendeiros. Não é no caso pejorativo de milícias, era um grupo formal e aceito militarmente pelo Império, mas era composto geralmente por fazendeiros, né? Então ele tinha esse cargo de tenente-coronel, que era o posto mais alto da Guarda Nacional. Gustavo, então vamos lá para Roças Novas para a gente continuar essa história? Vamos lá. Pessoal, acompanhe com a gente.